prazer, eu terei de te viver. Amém. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda cristã desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação, que de pecado eu gozo, encho meu coração, salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Cristo é a minha vida, fonte de doce amor, Ele me tira a mágoa, todo pesar e dor, e se sofrer a prova, muito fácil me será, quando verter o pranto, logo Ele enxugará. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz, e passarei a noite com Ele sem temor, até que amanheça o dia de plenar fulgor, magnificente e santo, pela ficar, e na mansão de glória vou com Jesus reinar, salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Amém. Pode citar. Bom dia, querida igreja. É com muita alegria que estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso grande Deus Criador. É com muita reverência e com os corações cheios de gratidão e amor, para que possamos prestar o culto ao nosso Deus, que possa se agradar, e tudo que fazemos aqui hoje possa chegar aos céus, aos ouvidos do nosso grande Deus. Sempre queremos dar boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs, e também aos nossos visitantes, convidados, irmãos de outras congregações. É sempre uma grande alegria recebê-los. Espero que se sinta bem aqui no meio de nós, que você possa sair daqui fortalecido na sua fé, na sua esperança em Cristo Jesus. E a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, todos os presentes, e também para os que estão nos acompanhando pelo Facebook, que todos possam ser fortalecidos na paz do Senhor Jesus. Eu, em especial, estou muito feliz porque estamos recebendo uma visita muito especial, Eugênio Júnior Lira,
minha filha Patrícia e a minha netinha Hanna. Eu não a conhecia, então eles tiveram a bondade de trazê-la para mim conhecê-la. Então, em especial, realmente eu estou muito feliz. E também com você, que é nosso convidado. Então, a Igreja do Senhor Jesus está muito feliz com todos os nossos visitantes. Para este início, eu gostaria de ler apenas um versículo para nossa primeira meditação, antes da nossa oração. Então você tem aí uma Bíblia, você pode abrir em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, vamos ler o verso 13. Em seguida nós vamos orar ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, que todos nós possamos estar aqui sempre felizes e que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos encha de paz, de alegria, de felicidade, porque nos deu a oportunidade de mais uma vez estar aqui reunido no primeiro dia da semana para prestar culto a Ele. Que possamos fazê-lo com muita gratidão e amor. Então, para este versículo, essa primeira meditação, nós vamos orar. Se você puder ficar de pé um minutinho para essa primeira oração, e em seguida permaneceremos de pé para os louvores ao nosso grande Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, hoje, Senhor Deus, a Tua Santa Igreja, Senhor, mais uma vez, aqui se reúne, Pai, neste local abençoado, consagrado, para elevar os nossos corações e mentes em adoração a Ti, Senhor. Concede-nos, ó Pai, a graça de nos aproximarmos, Pai, de Ti, com sinceridade e reverência, Pai, reconhecendo assim, Pai, a Tua santidade, o Teu poder e o Teu grande amor, Pai. Que a Tua presença no meio de nós, no meio da Tua igreja, seja sempre honrada e glorificada, Pai. Nos abençoa sempre, todos nós aqui presentes, os irmãos que estão a caminho, que estão nos seus lares, que possa sentir a Tua santa presença, Pai, nos seus corações. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, e obrigado por cada um aqui presente. Nos abençoa, Pai, nos dá sempre a Tua santa direção, para que possamos caminhar juntos, Pai, como igreja, como irmãos, para que a Tua santa palavra seja propagada no mundo inteiro, Senhor Deus, porque sabemos que é a Tua santa vontade. Obrigado, Senhor Deus. É no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso único Salvador, que nós oramos e agradecemos sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos nos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, o Filho do glorioso Deus, com glória, ó escolhida geração do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória.
Salvador, Cristo forte Redentor, Cristo sumo e bom pastor, sou teu eternamente, aflito pela tentação, me fortalece a tua mão, prostrado invoco em oração, Jesus meu bem amado, Cristo nome de valor, Cristo forte Redentor, Cristo sumo e bom pastor, sou teu eternamente, Jesus teu nome é sem igual, tão carinhoso e tão leal, és bom pastor celestial, Jesus meu bem amado, Cristo nome de valor, Cristo forte Redentor, Cristo sumo e bom pastor, sou teu eternamente. Amém. Eis entronizado à destra do bom Deus, como é eterno Cristo lá nos céus. Ele reina agora que Satã venceu, feita por vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja cada Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja cada Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá nos secretando aqui, por nos acordando como Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja cada Cristo cordial louvor. Amém. Pode sentar. Bom dia a todos os irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. A leitura que servirá de base para a mensagem no dia de hoje se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Antes de fazermos a leitura, convido a todos a reclinarem suas cabeças para que possamos conversar com Deus. Oremos. Senhor Deus Pai amado, muito obrigado, Pai, por mais esse dia de vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós humildemente entramos em Tua presença, Pai, primeiro para agradecer o privilégio que é poder estar aqui mais um domingo, Pai, adorando ao nome do Senhor. Agora em especial, Pai, pedimos que o Senhor possa abençoar o irmão Vicente, que virá aqui à frente trazer a mensagem, Pai. Tudo que sai da boca dele, Pai, esteja de acordo com a sua palavra. Somos gratos, Pai, por tudo, e em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço hoje sempre. Amém. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Bom dia a todos. Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos falar um pouquinho de nós em relação a Deus e principalmente adorar a Deus, porque o culto ele é
executado, ele é feito pura e unicamente para a adoração. Nós adoramos e exaltamos o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Nós entendemos o plano salvador de Deus em Cristo Jesus e nós somos os resgatados, aqueles que já aceitaram e vão levar as pessoas ao resgate também para uma vida eterna com Deus. Esse que nós também estamos aqui agora cultuando e adorando. Só que nós temos problemas, nós temos dificuldades e às vezes nós, por emoção, a gente tem uma ação e essa ação nos leva em algum lugar e tudo bem, mas a gente precisa estar atento com as coisas. Eu tive muitas emoções aí essa semana, com a minha esposa doente, com uma doença que a gente tinha ouvido falar, mas estar em casa com uma pessoa com dengue é outra história. E são dias de pronto-socorro, não é um dia vai e volta, são dias, né? Então, e aí traz esse diferencial emotivo para mim. Mas quando eu chego na sexta-feira, lá no Enoque, minha emoção é outra. E ela está bem cuidadinha lá com a minha filha, e eu vou com o meu genro lá no Enoque, né? E as duas estão juntinhas lá em casa. Mudou a emoção. Só que daí nós vamos recebendo a palavra, e aí a gente vê um monte de irmão crente, né? Cristão, discípulo, falando coisas da Bíblia, coisas que, ideias que a gente não tinha, ideias que a gente talvez vai demorar um pouquinho para mastigar, engolir, fazer aquilo acontecer. E tudo bem também, porque a gente vive por uma razão. E aí eu cheguei em casa ontem, no final de um programa de uma rede muito importante aí, né, no nosso país. Um rapaz está fazendo o final do programa dele falando coisas maravilhosas que me deixaram inclusive emocionado, falando a vida de Jesus, o momento de sacrifício de Jesus e por que Jesus veio. Eu falei, uau, que bacana. Eu cheguei a parar uns minutos na frente do meu televisor ontem para ver isso, mas aí ele termina assim: então, olhem para a mãe de Jesus, olhem para a mãe de Jesus, que a mãe de Jesus abençoe vocês. Eu falei, puxa, estava indo tão bem a minha emoção. Eu estava tão emocionado com aquilo. E assim é a vida. Mas nós precisamos prestar atenção, porque às vezes nós conseguimos fugir e ficar na emoção. Então, existem algumas questões para a gente tratar hoje aqui, juntos. Então, hoje a gente vai falar sobre o Evangelho, que não é emoção, e sim certeza. Talvez ele me dê emoção, um louvor. Talvez ele me dê emoção, uma fala, uma mensagem, um estudo bíblico. Talvez eu tive emoção, inclusive, quando eu saí daquelas águas de batismo. Sim, nós temos arrepios. E tudo bem. Nós soltamos, inclusive, lágrimas, sorrimos, choramos. E é isso. Mas o Evangelho tem que ser certeza. A gente vai falar um pouquinho sobre a verdade, e ela é construída sobre uma rocha e não sobre uma emoção. E por que isso? Por que a gente precisa estar atento com isso? Porque somos seres humanos. Então o Evangelho, né, eu gosto muito dessa frase aí, que diz assim: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. E eu participei disso um período. E foram períodos longos de emoção, longuíssimos de emoção. E a hora que eu era provado mesmo, a minha carne vencia. Porque eu tenho uma doença. E quem não conhece ainda o Vicente, vai saber agora que o Vicente é um dependente químico e alcoólico, que está em tratamento todos os dias.
E fazem 18 anos que eu estou limpo. E eu estou limpo por causa da razão de ser de Cristo Jesus. Todos os dias. E eu trabalho com isso. Eu levo a mensagem: olha, vamos cuidar da doença. Hoje você está pedindo ajuda. Hoje você vai chupar uma balinha, porque você não tem vontade. Você vai fazer alguma coisa aqui. A gente vai fazer a parte física acontecer. Mas nós vamos estudar, nós vamos orar, nós vamos ter razão de viver uma nova vida. Nós vamos nos alimentar bem, porque Deus fala para a gente cuidar do nosso corpo. Nós vamos tomar água, nós vamos dormir bem. Nós vamos pôr o filho no colo. A droga tirou o prazer de pôr o filho no colo de algumas pessoas. E pôr o filho no colo dá prazer. Então a gente tem que trabalhar com isso hoje, que a gente tem que partir para uma situação. A psicologia me traz algumas questões aí sobre crença. E a primeira vez que eu vi essa matéria na psicologia, eu falei: vai falar de religião. Não tem nada a ver. Mas eu pus a escrita da crença e de alguma parte pequena ali, para a gente entender um pouquinho de quem somos, para cada um de nós olhar nesse momento de adoração e falar assim: olha eu aqui, Senhor, com a minha crença. Como que nós vamos tratar isso, Senhor? A palavra. Então as crenças, elas trazem para nós os 3 pontos aqui para a gente dar uma olhada. A nuclear, que ela tem um princípio fundamental e inabalável que molda a nossa vida e vai influenciar a gente, inclusive no mundo, profundamente nas nossas decisões e nos nossos comportamentos. Isso está em você. Tem coisas que eu faço, tem posições que eu fico, que as minhas irmãs, às vezes eu estou lá em Campos do Jordão e falo assim: nossa, você está igualzinho o pai. Ele está fazendo o mesmo gesto do pai. Ele falou igual o pai, né? Isso é algo que está enraizado em nós, que nós aprendemos dentro ali, desse núcleo aí. Mas essas nucleares também podem ser, lá na frente, reaprendidas, porque a Bíblia fala para nós sobre um nascer de novo. E se eu vou nascer de novo, então eu vou nascer com um novo núcleo de crença, né? Então representa convicções profundas sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito, sobre a nossa realidade, e é uma base da nossa fé autêntica. Daí essa parte eu pus, uma base da nossa fé autêntica, da perseverança espiritual. Eu tenho uma base, eu sei exatamente quem sou, e de mim, quando até pisam no meu pé, sai alguma coisa, e às vezes vou até errar, mas imediatamente o Espírito Santo vai falar comigo e vai falar assim: conserta isso aí, amigão. Então tem essas questões. Só que dentre isso também nós temos a crença intermediária. E a crença intermediária nos são convicções menos profundas, mas influenciam as nossas emoções, decisões no dia a dia. Talvez hoje eu esteja sendo influenciado pela psicologia que estou estudando, para falar do meu herói na psicologia, que é o Cristo. O meu herói no meu reinado, que é o Cristo. No meu governador, no meu dono, que é o Cristo. Mas vamos usar um pouquinho para a gente se conhecer. Então essas intermediárias, elas podem ser moldadas por experiências, culturas, circunstâncias, podendo mudar ao longo do tempo. Talvez você gostava de algum tipo de som e agora não gosta mais, agora gosta de outro. Talvez aquele cheiro te agradava, agora não te agrada mais, te embrulhe. Talvez aquela comida já não mais te faz salivar. Pode mudar. Crenças intermediárias nos amadurecendo aí, talvez espiritualmente e emocionalmente, dependendo do que eu estou permitindo meus olhos verem. E aí a gente vai. Só que com tudo isso existem muito mais propostas para a gente tratar aqui. Nós entramos na crença disfuncional, que todos nós nos encontramos. Elas também estão ali dentro dos achismos. Eu acho que isso aqui
está certo, nisso eu não vou mudar, mas isso me disfunciona. Isso acontece geralmente em algumas fases em que a gente tem algum vício, porque na verdade o vício ele é experimentado. Primeiro, ele entra numa experimentação, aí eu gostei daquilo, meu corpo gostou daquilo, aí eu vou de novo. Experimentar foi ontem, aí eu continuo fazendo, aquela tecla eu continuo apertando, porque eu gostei. E se alguém fala para você, pare de apertar essa tecla, você fala assim, cuida da sua vida. Essa tecla eu comprei com meu dinheiro. Eu controlo essa tecla, não ela me controla. Deixa comigo. Mas às vezes são pessoas que te amam tanto e que estão vendo que você está ficando disfuncional apertando aquela tecla. E às vezes demora para você ver que isso está disfuncional na sua vida. Porque, às vezes, você encontra um monte de pessoas que apertam também essa tecla. E aí você fala assim, tá tão gostoso apertar essa tecla, eu vou parar de andar com as pessoas que estão falando para eu não apertar mais essa tecla e vou começar a andar com quem aperta essa tecla. Aí fica mais difícil, porque essa tecla vai me trazer consequências disfuncionais. Então aquilo que eu fazia, eu paro de fazer, aquilo como eu agia, eu paro de agir, eu vou ser mudado por essa questão disfuncional. Então, essa questão disfuncional são pensamentos distorcidos que levam a interpretações erradas da realidade, né? E afetam negativamente nossas decisões, nossos comportamentos, e elas vão trazer para nós falhas inclusive na questão da compreensão da verdade. E nós sabemos muito bem que a verdade nos libertará. Porque geralmente essa tecla vai falar, minta. Então a gente não precisa de muita coisa para estar do lado do inimigo. Só precisa não estar com Deus. Existem pessoas que pensam assim, eu não estou com Deus, mas também não estou com o inimigo, eu não sou mal. Eu estou no muro, né? O muro é do inimigo, não dá para brincar. E aí a parte final dessa questão da crença, ela nos traz assim, esse impedimento de viver plenamente conforme o propósito de Deus, porque eu começo a me afastar. Aí um pouquinho disso, a gente vem para nós, né? Os Pedros, que vamos da emoção à certeza da fé. Que vamos ter problemas para a aceitação, que vamos falhar muito, que vamos falar que iríamos fazer, estar juntos com Jesus em qualquer situação, mas quando a gente vê ele cheio de sangue, sendo surrado e caminhando para a cruz, a gente fala, não conheço. Esse Jesus aí dói muito em mim. Mas você fala como ele? Não falo. Quer que eu fale um palavrão? Você vê como eu não falo como ele? Mas você é parecido com ele. Imagina, ele era cabeludo, eu sou careca. Nada a ver. Nós somos discípulos. Discípulos têm que ter casca grossa, porque nós estamos falando de vida eterna, não dá para brincar. Mas também não é brincadeira, porque nós estamos falando sobre ser humano, e ser humano falha, né? Então, o Pedro, dessa emoção aí, ele vai entrar, né, nessa questão impulsiva que era ele. Nessa questão que a gente pode pôr ele dentro de uma característica de crença, e quem era Pedro, como era essa profundidade dele, de vida, né? Então ele tinha toda essa paixão, e ele promete a Jesus em Mateus 26:33, fala assim, eu nunca vou te abandonar, pode deixar comigo, eu sou o cara, você encontrou o cara certo, Jesus.
mesmo as coisas. Porque dentro dessa crença que cada um de nós temos, nós vamos ser moldados e vamos ser contemplados por Deus através das situações que vão acontecer, testados talvez. Então, quando ele vê Jesus sendo crucificado, ele nega Jesus 3 vezes. Lucas 22, 54 e 62 fala nitidamente sobre essa negação. Aí a gente começa a olhar para a crença disfuncional de Pedro, que está tudo junto e misturado, está bagunçado, porque ele conheceu Jesus, ele entendeu quem é Jesus, ele entendeu a proposta do Messias, ele agora está lutando porque tem sua família, tem a pesca, tem tudo aquilo, e já não estava mais dando peixe, agora ele tem alguns barcos cheios de peixe, aquele homem falou para jogar rede ali, que é isso, meu Deus, milagres estão sendo vistos, mas as coisas vão acontecendo. Então, uma das crenças disfuncionais, tem várias, a gente vê Pedro ali, a gente pode estudar um pouquinho ele ali, e tantos outros discípulos também, né? Mas na semana passada, inclusive, foi falado sobre Pedro aqui, né? Sobre algumas questões, talvez seja uma continuação, o Espírito Santo age entre nós. E aí a gente vê que uma das questões foi a pesca. Disse Simão Pedro, foi pescar. E eles disseram, nós também vamos com você. Pedro, ele era um cara que incentivava pessoas. Mas era também o cara que estava andando lado a lado com Jesus. Também é o cara que cortou a orelha daquele servo do sumo sacerdote. Também é o cara cheio de razões. Talvez tenha demorado para ter amizade com Mateus. Muito parecido com alguém que eu conheço. E aí ele nega Jesus. E agora, depois que Jesus está morto e enterrado, ele fala, vou pescar, né? Acabou. A historinha de mestre e de milagres teve fim. Então, após a crucificação de Jesus, ele vai fazer isso. O que estava acontecendo com isso, com a crença de Pedro? Aqui a gente está pensando assim, precisa ter uma nova crença nuclear, né? Talvez. Precisa nascer de novo realmente, né? E as coisas precisam acontecer. Agora, aconteceu isso com você também? E comigo? Sim. Porque tem até uma frase gostosa que a gente fala lá, né? Quando a gente batiza alguém, né? Eu costumo falar, olha, sabe quando a pessoa começa a ser usada por Jesus? Com a roupa molhada ainda. Acabou de batizar, já começa a trabalhar, né? Mas não é bem assim, porque ali tem muita coisa misturada ali, inclusive a emoção. E às vezes as pessoas pensam que vão sair daquela água e vai ter tanta coisa diferente, naturalmente, que Deus vai fazer, que daí beleza, agora é só eu sentir. E não é, porque agora é eu agir. Eu preciso agir. Como eu sempre falo aqui, superstição é achar que Deus vai fazer tudo. E eu não preciso fazer nada. Então nós precisamos fazer alguma coisa. E aí, a gente vê que Jesus rompe as crenças disfuncionais de qualquer ser humano. E aí a gente começa a pensar qual a crença disfuncional que eu tinha que Jesus rompeu. E aí é gostoso demais você falar, isso aqui eu não estou fazendo mais. Mas teve um esforço para eu não fazer mais aquilo. Mas tem coisas que saem de nós, eu falei hoje de manhã. Mas agora o Espírito Santo habita. E nós estamos aqui para louvar esse Deus Todo-Poderoso que antes descia em templos e enchia aquele templo e fazia acontecer, e agora habita em cada um de nós, porque nós somos templos
Antes os templos eram lacrados no chão, eles iam até aquele lugar. Agora nós temos templos ambulantes. O Espírito Santo de Deus age dentro de nós, ele tem que estar dentro inteiro, completo. Eu estava falando na escola dominical, né, com os jovens ali, e a gente falou, tem dias que ele fala, dá licença aqui, Espírito Santo, eu vou cuidar dessa aqui sozinho, meu braço aqui, minha força, deixa comigo. Não é assim que funciona, porque foi assim que Pedro funcionou também, mas ele vai mudar, porque Jesus entra e rompe, né? Então Jesus, ressurreto, ele encontra com Pedro e ele não condena, porque Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. E ele fala isso, ele fala, eu não vou condenar ninguém, eu vou salvar. Quem vai condenar é a palavra, se você não obedecer. Você que não obedece, se condena, porque eu trouxe salvação, e ele traz salvação para Pedro. Então ele restaura Pedro com amor, e ele faz Pedro lembrar, assim como Deus, através do Espírito Santo, faz a gente lembrar, através da mensagem, através do estudo, através do louvor. Ele fala com a gente, né? Tu me amas? Claro que eu amo, Senhor. Ah, tu me amas? Claro que eu amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Por que isso? Porque a proposta não é ser crente. A proposta foi até falado no Novo Testamento, e a partir dali começaram os homens a ser chamados de cristãos. Toda a palavra é completa, é cheia do Espírito Santo. Não foi nenhum de nós aqui que escreveu. Foram homens munidos do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, através de Jesus, nos convida para uma coisa só. E essa coisa não é só aceitar e tá bom, aceitar e sossegar. Às vezes, na casa de recuperação, a gente pensa assim, ai, puxa, esse cara veio para Jesus, aleluia, se batizou, graças a Deus. Um dia, o pastor estava conversando e falou assim, às vezes a gente fica pensando, esse cara podia morrer agora, que aceitou Jesus, está limpo, está bem. Nós morremos de medo todos os dias da pessoa recair. É terrível o nosso trabalho lá, porque a pessoa vai tomar um golinho e... Eu falei, puxa, nem brinque com isso, né, desejando que a pessoa morra, mas é uma coisa boa e ruim, né? Que ele morra em Cristo Jesus agora. É difícil até de falar sobre isso, mas é isso. Agora, a grande missão, quando Jesus vem, ele fala isso, ide, portanto, fazer discípulos. Pergunta básica para nós aqui: está fácil fazer discípulos na igreja? Claro que não. As pessoas não querem ser discipuladas. Quantos bancos vazios aqui? E não é por causa da gente só. É porque as pessoas não estão querendo o discipulado de Jesus também. Por isso que nós temos muito trabalho para fazer. Se fosse fácil, né? Então, assim, a ordem do próprio Cristo antes de subir aos céus não é façam crentes, façam cristãos, é façam discípulos. E para fazer discípulo tem que ser discipulado. E a palavra discípulo, ela vai estar ligada a situações nossas aí complexas, porque discípulo não são apenas crentes emocionais, mas seguidores comprometidos, transformados, para levarem a
haja transformação através de estudo, de palavra, de contato, de ligação, sempre obedecendo a verdade de Cristo Jesus. Então a fé verdadeira, ela gera ação, ensino e perseverança, não tem outro jeito. Deus é palavra e a salvação vem através da palavra, é isso. E nós somos os que transmitem a palavra. Então, na verdade, o que vai acontecer conosco é exatamente o que aconteceu com Pedro. Ele estava compreendendo tudo e estava tudo superficial. Mas aí ele começa a ser um discípulo genuíno e permanece, e persevera. Então, a nossa questão de confirmação da fé, ela vai se dar, né, dentro daquilo que acontece com Pedro em Atos 2 também, que vai acontecer com a gente. Ah, bom, agora eu estou vendo coisas aí. Só que agora, meu irmão, eu vou colocar alguém na sua frente para você discipular. E às vezes a gente pensa que discipular vamos marcar um horário aqui no prédio da igreja, na quinta-feira de tarde, e vamos pregar o evangelho para as pessoas. Pode ser também. Mas é fazer contato com pessoas que nós já temos contato. É aquela pessoa que você acha que ela não vai aceitar a sua palavra de Jesus. É essa pessoa que está do seu lado todo dia ali. Talvez seja um bom começo. Aquela pessoa que você está na sua agenda ali e fala assim, será que eu ligo para ela hoje? Vou mandar uma mensagem. São pessoas que a gente fala, oi, tudo bem? Tudo bem. Eu estou usando uma estratégia agora que está sendo boa. Eu vi que 7, eu sempre falo isso, 7 é um bom número, né? Eu falo para a pessoa, você tem 7 minutos? Ah, 7 minutos eu tenho. Então vamos conversar 7 minutos. Não sei, é uma estratégia. A grande maioria das vezes dá errado. De 100 pessoas que eu ligo, dá errado. Mas a 101 às vezes está certo. Você ligou na hora certa. Eu precisava disso. A emoção com a ação, e agora a gente vai transformar isso em razão. Vamos estudar mais a palavra, vamos orar mais, vamos ficar mais juntos, e aí vai indo. Isso é muito legal. Porque daí Pedro respondeu a uma multidão que agora vai começar a igreja de Cristo na face da terra, a qual nós servimos e estamos aqui hoje para adorar a Deus. Com isso, com a coragem do Pedro, cheio de crenças, cheio de dificuldades, e ele vai falar com varões israelitas, prestem atenção, que agora vocês vão ver fogo que é o seu nome, vocês vão ver a palavra ser executada aqui, que o Espírito Santo é comigo. E aí ao final eles perguntam, o que a gente vai fazer? Ele fala, arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo. É simples assim, a palavra é a mesma. Não tenha medo, porque as pessoas, quando você falar de Jesus, elas falam, o que eu faço agora? Você fala, arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus. Onde tem água, liga para qualquer um de nós, se não tiver uma piscina, um rio, um mar lá perto de você, que a gente vem aqui, abre a igreja e enche lá o tanque, e a pessoa é batizada e a gente começa a ação. Então a vida é assim para nós, os Pedros. Bom, falando rapidamente agora, a fé é a base da nossa certeza. E a fé ela é a base da nossa certeza porque andamos por fé e não pelo que vemos. A fé, ela não é o sentimento passageiro, mas uma convicção profunda, fundamentada na palavra de Deus. Isso é fé e tem que ser exercitada, né? Ontem nós falamos sobre isso, eu gostei muito que o Alex falou sobre isso ontem lá no Enoque, falando assim, homens
de Deus venham para o Enoque aprender e levar para a sua igreja, para a igreja onde você frequenta, o que você aprendeu aqui, meu irmão. É isso. Nós temos a oportunidade de falar assim: estou tendo um problema lá na igreja, assim, estou tendo assim, tá, qual a solução? Vamos solucionar. Não tem muita solução, vamos orar junto, vamos conversar, vamos trocar ideia, com Bíblia na mão. Teve um irmão que deu um testemunho lá que falou assim: nós tínhamos um problema grave na igreja, a gente não sabia o que fazer, a gente resolveu reunir os homens uma vez por mês para ler a Bíblia. E o problema foi solucionado com a palavra. É isso, né? Então a gente sai um pouquinho da emoção, da fé, e vamos para a fé de verdade. Porque a emoção pode flutuar, mas a verdade permanece. Então o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O Evangelho não depende das nossas emoções. Nossa fé é ancorada na promessa de Deus, que nunca muda. Então é isso. É isso que a gente vai. A certeza do Evangelho também está na obra de Cristo, não está em mim. Se você me seguir, você vai bater a nave. Você tem que seguir Jesus, e eu tenho que seguir Jesus. Então assim, a grande, eu tenho que falar assim: eu vou em nome de Jesus. Eu faço em nome de Jesus. É o Espírito Santo que está dentro de mim que me leva. Então, porque se eu for através de mim e só em mim está alguma coisa, acabou. Eu estou com 50, vou fazer 55, daqui a pouco acabou minha vida. Quem era meu seguidor, coitado dele. A gente tem que seguir Jesus. Então, não pela graça sois salvos, mas por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A gente tem que mostrar isso para as pessoas. A nossa salvação, ela não é baseada no que sentimos, mas na obra consumada em Cristo Jesus. Sabe essa palavra consumada aonde leva a gente? Para o Cristo, dizendo ela: está consumado. É isso. Então a nossa fé nos sustenta mesmo sem ver. E aí a gente começa a olhar com uma nova ótica para a fé. E aí isso nos dá alegria. Porque a emoção nos dá alegria e faz a gente, antes de almoçar, já ficar meio assim. Agora, a razão não, nos dá uma alegria. Eu tenho certeza que depois do almoço eu vou ter a palavra ainda, eu vou ter salvação ainda. Eu tenho certeza que amanhã vai amanhecer segunda-feira, chovendo em São Paulo, feriado, e o que eu vou fazer? Eu tenho certeza que a Páscoa não é essa data que nós estamos aqui agora, mas podemos pensar na ressurreição do Cristo e orar por intermédio da pessoa certa, e não por intermédio da mãe da pessoa certa, terrena. Então a gente começa a ter certeza das coisas, e a gente leva essa certeza através da palavra para outras pessoas. Bem-aventurados os que viram, os que não viram e creram. Nós somos esses bem-aventurados. A certeza da fé nos leva a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Aí nós começamos a trabalhar nossas crenças com aquilo que é núcleo. Porque o núcleo de Pedro mudou. Aquilo que Jesus falou para ele: você vai parar de pescar peixe, vai pescar homens. O núcleo dele era pescar peixe. Esse homem nunca mais pescou. E aí começa de verdade um núcleo novo acontecer. Então a gente sai da emoção. A emoção, ela pode ser enganosa, mas a palavra de Deus é fiel. Porque lá atrás, no Antigo Testamento, Jeremias já falou: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Então eu saio da questão emoção. E é assim, é muito simples, né?
como essa semana eu estava dessa forma, eu não sei como que você estava essa semana, mas tem dias, né, tem momentos, né? Então assim, 1 mais 1 é igual a... É 2 mesmo, gente, a razão é essa, tá? Eu estou triste, 1 mais 1. Eu estou feliz, 1 mais 1. Estou com raiva, 1 mais 1 continua sendo 2. 1 mais 1 igual a 2 é Deus no seu trono de glória. 1 mais 1 igual a 2 é Cristo me salvando. 1 mais 1 igual a 2 é imutável. Não importa como esteja a minha emoção. E aí nós somos felizes em Cristo Jesus com razão. E a ideia é a gente ser feliz mesmo. Porque a razão nos deu salvação. Aleluia! Aleluia! Louvem-ao Yah, Senhor. Pode falar aleluia. A igreja de Cristo pode falar aleluia. Eu fico motivo. Mas eu sou razão. Mas eu peco, eu erro, eu falho, mas eu estou em Cristo. 1 mais 1 é igual a 2. A certeza da fé nos leva a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Então a gente vai para esse lado aí. E a gente vê que a certeza da fé também é obediência e perseverança. Ela vai nos levar para alguns lugares aí. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que a gente vai levar para as pessoas, a salvação. Quando vivemos pela fé, seguimos os mandamentos de Deus com confiança e perseverança. O Evangelho nos dá esperança, além do que podemos sentir. Por isso que a gente consegue ver em Hebreus essa carta sendo entregue para eles, falando exatamente sobre a fé, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a nossa segurança está na promessa de Deus, que é maior do que qualquer emoção momentânea. Eu aprendi ontem no Enoque uma coisa que eu vou passar para vocês aqui. Eu vou falar uma palavra agora que vocês vão gostar bastante. Está terminando. A palavra, ela vem, ela entra, ela vai fazendo lugar em nós e ela precisa terminar para vocês conseguirem comer, mastigar, e ela aí vai fazer um efeito. É alimento, né? E terminando a mensagem de hoje de manhã, na verdade a mensagem ela é interminável, a palavra de Deus ela vai falando com a gente. A proposta é que a fé, ela resiste. E a fé que resiste, ela não é sentida apenas, mas ela é vivida. Então, nosso convite com muita alegria hoje, nessa manhã, que todos nós possamos viver, que todos nós consigamos viver a nossa fé em ação, em palavra, em atitude, em pensamento, em correção, em autoavaliação. Talvez você, e eu espero, né, como eu, saia daqui hoje eliminando alguma crença que estava te atrapalhando ali de se aproximar do Deus vivo. Isso é muito legal. Agora, ao mesmo tempo, não posso deixar de dizer que você que está conosco nessa manhã e que ainda não está vivendo essa fé, venha viver essa fé racional. Mesmo que você esteja um pouquinho emocionado, não tem problema. A gente tem uma razão aqui para te mostrar. Essa razão continua na palavra de Deus. Então, se você tem alguma dúvida, se você não entregou sua vida a Jesus ainda, pode chegar em algum de nós aqui, né? E conversar sobre isso, que a gente vai ter o prazer de agir a fé que nós temos com você. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são
pecador, que nos deu seu Filho amado, pra sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, se pra quem com fé comer. Na vida o pão eu sou, satisfeito ficarás, teus pecados em tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos, ó fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso somos pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. Amém. Pode sentar. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo posso atestar. Aleluia. Salva